Você já se sentiu preso de alguma forma? Preso em uma situação que parece não ter saída, preso pelas dívidas, pelas enfermidades, por problemas que você não consegue resolver sozinho? Você precisa de respostas, mas não sabe por onde começar? A Bíblia tem uma resposta para você. Está escrito em Jeremias 33, verso 3. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você que está me ouvindo no início desse ano, no início de uma nova semana, ou mesmo no começo de uma nova fase da sua vida, saiba que esse vídeo não chegou até você por acaso. Nesse ano de 2026, você verá o impossível acontecer. Deus vai agir de forma sobrenatural na sua vida. Você verá portas se abrindo onde só havia muros, correntes sendo quebradas onde você só via prisões. Amém? Hoje eu quero te mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo o Deus que age de maneira sobrenatural e que pode transformar o impossível em realidade. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você está passando por uma situação impossível agora, escreva nos comentários assim: nada é impossível para Deus. Eu quero começar te contando uma história que está no livro de Atos, no capítulo 12. É a história de Pedro, o apóstolo. Pedro estava preso, literalmente, mas não era uma prisão qualquer. Ele estava acorrentado, guardado por soldados e vigiado por portões de ferro. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Aos olhos humanos, não havia saída para ele. Era completamente impossível. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os grilhões prendiam o apóstolo Pedro, a oração cercava ele de esperança. E como resposta àquele clamor, o poder de Deus se manifestou. O impossível aconteceu. O texto diz que um anjo apareceu e tocou em Pedro. Naquele momento, as correntes caíram, os portões se abriram sozinhos e Pedro saiu livre daquela prisão. Você percebe o que aconteceu aqui? Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. E Deus respondeu à oração. Isso me faz pensar o seguinte: quantas vezes nós desistimos antes de ver o milagre? Quantas vezes olhamos para uma situação impossível e pensamos assim: não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas a igreja não desistiu de Pedro. A igreja continuou orando e Deus agiu. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força. Tem situações que você não vai resolver com o seu conhecimento. Tem portas que você não vai conseguir abrir com as suas conexões, com o seu network, como algumas pessoas gostam de chamar. Mas você vai vencer com seus joelhos dobrados. Você vai resolver com a sua oração, com o seu clamor. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, Paulo declara que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A oração é uma arma espiritual, irmãos. Ela move o céu. A oração quebra correntes. E eu quero que você saiba hoje, o Deus que libertou Pedro é o mesmo Deus que pode te libertar da prisão que você se encontra agora. Eu mesmo já me deparei com uma situação em que não tinha mais nada para ser feito. E só quem já passou por isso sabe como é desesperador. Eu já vivi situações em que eu não sabia nem como orar, não sabia o que dizer nas orações. Você já passou por isso? Você já chegou em um ponto em que
as palavras faltam, em que você só consegue chorar diante de Deus, só consegue dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu já estive nesse lugar. E foi justamente nesses momentos que eu aprendi que a oração não precisa ser bonita, não tem que ser eloquente, não precisa ter palavras elaboradas. Às vezes, a oração mais poderosa é aquela que sai do coração quebrantado. É aquela que você faz com lágrimas nos olhos, sabe? É quando você simplesmente diz assim: Deus, eu preciso de Ti, eu não consigo sozinho. E sabe o que eu descobri? Que Deus ouve essas orações. Deus responde essas orações. Deus age quando nós reconhecemos a nossa dependência total dEle. Porque a verdade é que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós precisamos de Deus. E quando nós clamamos a Ele, Ele responde. Eu vou te falar 3 princípios sobre a oração que eu aprendo aqui em Atos 12 e que você deve levar para a sua vida nesse novo ano, se você realmente quer ver o impossível se tornar realidade. Primeiro princípio: a oração é uma arma espiritual. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força, mas você vai vencer com seus joelhos dobrados. A oração é a arma mais poderosa que você tem, pois ela te ajuda a vencer batalhas contra inimigos que não são visíveis aos olhos humanos. Segundo princípio: a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito: a oração de um justo é poderosa e eficaz. O clamor da igreja em Atos 12 foi ouvido no céu, mas trouxe libertação à terra. A sua oração tem poder. Não porque você está orando, mas porque o Deus que te ouve tem poder para mover céus e terra. A sua oração move o céu. Creia nisso. Terceiro princípio: a oração precisa ser constante. A igreja não parou de orar, mesmo quando parecia tarde demais. Muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora, mas ela vem, porque Deus nunca falha. Antes de continuar, eu quero te dar um aviso rápido. Eu tenho certeza que uma das suas metas para esse ano é ter mais intimidade com Deus, ter momentos de reflexão, oração e leitura da palavra. E pensando nisso, nós aqui do Minuto com Deus criamos o livro Uma Palavra para Cada Dia, que agora está disponível no formato PDF por apenas R$ 9,90. Para você adquirir, clica no link que vai estar aqui no comentário fixado do vídeo. Quando você adquire, você recebe na mesma hora no seu e-mail e já pode começar a mudar a sua vida, sua mentalidade e a sua caminhada com Deus. Talvez você não esteja em uma prisão, literalmente falando, mas você pode estar acorrentado pelas dívidas. Você olha para as contas e não sabe como vai pagar. Olha para o boleto vencido e sente o peso da dívida te esmagando. Você pode estar acorrentado pelas enfermidades. Você já foi em tantos médicos, já fez tantos exames, tomou tantos remédios e nada muda. E você se sente preso nessa situação. Você pode estar preso por lembranças dolorosas do passado, por traumas que você não consegue superar, feridas que você não consegue curar, mágoas que você não consegue perdoar. Você pode estar preso em um hábito ou em um vício que tem destruído a sua vida, a sua família. Você já tentou parar tantas vezes, você já prometeu que ia mudar, mas você se sente fraco, você se sente impotente. Talvez você esteja cercado por pessoas que não acreditam mais em você, pessoas que já desistiram da sua vida, que já te deram como perdido. Talvez existam portas que estejam fechadas há anos na sua vida. Porta de emprego, de relacionamento, porta de restauração, de cura, e você já não sabe mais o que fazer. Mas eu quero te dizer, Deus tem poder para abrir os portões de ferro, para quebrar as correntes e para fazer o impossível acontecer. Eu não sei quais têm sido as prisões que estão te cercando nesse momento. Eu não sei qual é a situação impossível que você está enfrentando.
Mas independentemente do que seja, eu quero que você saiba que Deus é maior do que elas. O Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir o caminho para você. O Deus que derrubou os muros de Jericó pode derrubar os muros que estão te cercando. O Deus que ressuscitou Lázaro pode também ressuscitar os seus sonhos. Em 2026, você verá o impossível acontecer. Você verá Deus agir de forma sobrenatural na sua vida. Mas isso não vai acontecer porque você é forte ou porque você é capaz. Isso vai acontecer porque Deus é poderoso. Você precisa fazer a sua parte. Você tem que orar, clamar a Ele e confiar. Não desista, não pare de orar só porque você não viu a resposta ainda, ou porque parece que Deus não está te ouvindo. Continue orando, continue crendo, porque Deus, irmãos, pode fazer coisas impossíveis. Muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora. Muitas vezes Deus age quando você já não tem mais forças, mas Ele sempre age. Ele nunca falha, nunca te abandona e nem te esquece. Creia nisso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Quais são as suas metas para 2026? O que você precisa deixar no passado? Qual é a vida que você quer ter nesse ano? Apresente tudo isso diante do Senhor agora e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado pela história de Pedro. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que nós podemos clamar a Ti nos momentos de angústia, nos momentos de desespero, naqueles momentos em que nós não sabemos mais o que fazer. Obrigado porque o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. O Senhor é o Deus que quebra correntes que ninguém pode quebrar. O Deus que faz o impossível acontecer. Assim como Pedro foi liberto da prisão, nós pedimos que o Senhor quebre agora as correntes que aprisionam os teus filhos e as tuas filhas. Que toda prisão emocional seja desfeita. Toda prisão espiritual seja quebrada e toda prisão financeira seja rompida. Pai, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Que cada um seja atendido de acordo com a Tua vontade, Senhor. Olha com amor e compaixão para cada nome que está sendo colocado aqui diante do Senhor. Cada situação impossível que está sendo trazida aos Teus pés. Derrama a Tua provisão sobre aquele que está aflito, sobre essa pessoa que não sabe como vai pagar as contas. Abre as portas de emprego para aqueles que necessitam. Derrama a Tua bênção, meu Pai. Consola o coração desse irmão e dessa irmã que estão abatidos, desanimados e sem esperança. Fortalece aqueles que estão cansados, os que já não têm mais forças para continuar. Eu coloco diante de Ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios. Aqueles que estão presos no alcoolismo, nas drogas, na pornografia, em qualquer tipo de vício que tem destruído as suas vidas. Que haja libertação verdadeira, pois na Tua palavra está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós oramos confiando na Tua vontade e na Tua soberania. E por isso já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. É só você clicar aqui no botão compartilhar e mandar para as pessoas que você ama. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você também pode ser abençoado através do método Vida Abundante, que é um treinamento online que eu criei para te ajudar a ter uma vida mais cheia da presença de Deus, em todas as áreas da sua vida. É só você clicar aqui no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu terei muita alegria em fazer parte dessa jornada de crescimento e de fé na sua vida. Deus te abençoe
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Um escritor chamado John Stott escreveu o seguinte: o maior cuidado de um líder é cuidar de si mesmo, para não se tornar um pastor negligente. Um líder é aquele que guia, alimenta e protege o rebanho, mesmo às custas de sua própria vida. Então, essa é a imagem que Jesus nos deixa, o bom pastor, que dá a sua vida por nós. Jesus é essa figura que nos guia com amor, que nos protege dos perigos espirituais e que garante que nós não sejamos dispersos. Quando Jesus se declara como o bom pastor, em João capítulo 10, versículo 11, ele está revelando a sua profunda missão de cuidar, de proteger e de guiar o seu povo. Jesus não foi e não é como os líderes negligentes que Deus está denunciando aqui através do profeta Ezequiel. Pelo contrário, ele está disposto a dar a sua própria vida para que nós, que somos ovelhas de Cristo, possamos ter vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa liderança compassiva, sacrificial de Jesus é o que faz com que ele seja digno da nossa confiança, da nossa adoração, do nosso louvor. Agora, voltando ali um pouquinho no texto de Mateus, no capítulo 9, nos versículos 37 e 38, Jesus não apenas teve compaixão das multidões, mas ele também chamou os seus discípulos para a ação. Ele disse assim: olha, a seara é grande, ou temos uma grande colheita pela frente, mas temos poucos trabalhadores. Orem a Deus, ajam. Como é que eu vou agir, pastor? Ore a Deus, para que Deus envie mais trabalhadores para a sua colheita. E hoje, através dessa live, a minha oração é para que Deus levante você que está me ouvindo, como alguém que esteja preparado, capacitado e disposto a cuidar da vida de alguém. E esse cuidar pode ser de várias maneiras. Tem pessoas que cuidam através de conselhos, tem pessoas que cuidam através de sustento. Talvez você tenha a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Tem pessoas que cuidam através da palavra, ministrando a palavra para essa pessoa. Tem pessoas que cuidam através da oração. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia alguém orou por mim. Alguém orou pela minha vida. Alguém veio até mim, abriu a Bíblia e disse: olha o que está escrito aqui. Olha o que Deus diz a seu respeito. Alguém teve esse cuidado comigo, irmãos. Alguém teve o papel de pastor na minha vida. Como eu disse, eu passei por algumas igrejas, 3 para ser mais específico. E em todas essas igrejas tinham os seus respectivos pastores. E eles tiveram um papel importante na minha formação ministerial, em ministrar conhecimento, em me ensinar a Bíblia. Mas tem pessoas que não tinham o título de pastor e tiveram um papel fundamental na minha vida, no meu casamento, no meu ministério. Eles não têm o título de pastor, mas eles agiram como pastores, cuidando de mim. São trabalhadores que Deus levantou.
Vocês estão entendendo? Então, hoje, talvez Deus esteja levantando você como um trabalhador. Você pode agir com a sua palavra, com as suas mãos, com o seu dinheiro. Aqui, por exemplo, no Ministério Minuto com Deus, nós estamos ajudando 2 projetos. Nós ajudamos o projeto Romper, que trabalha em uma comunidade carente aqui de Belo Horizonte. E nós estamos atualmente enviando contribuições, donativos para o Ministério da Reconciliação, que está fazendo um trabalho com crianças lá em Moçambique. Precisa de alimento, precisa de sustento. As irmãs que estão lá precisam de pagar aluguel, água, luz, comida, material escolar para as crianças. E elas não são pastoras, elas não têm o título de pastoras. Entende o que eu estou dizendo? A Gessiane não é pastora, ela é a missionária Gessiane. Mas nesse momento ela está ali como pastora, cuidando, indo atrás daquele que se desvia, ensinando, acolhendo, alimentando. Então, o desafio continua até hoje. O desafio de orar para que Deus levante pessoas para contribuir, para ajudar nessa obra tão grande. Já encerrando, para a gente poder orar, eu nem sei quanto tempo tem de live aqui, mas nós já estamos encerrando. A figura do pastor na Bíblia é essa de alguém que cuida, que protege, que guia. Jesus se compadeceu das multidões porque via nelas ovelhas sem pastor, pessoas que estavam vulneráveis e perdidas. Assim como uma ovelha sem direção está em perigo, nós também estamos em perigo quando nos afastamos de Deus. Nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo e aos desafios da vida. Mas em Jesus nós podemos encontrar a segurança da presença dEle e o cuidado do seu amor. Então, a nossa resposta a essa mensagem de hoje deve ser de nos rendermos aos cuidados de Cristo como ovelhas e de nos dispormos a ser trabalhadores dessa seara, a ajudarmos nessa grande colheita, a nos juntar à missão de alcançar aqueles que estão perdidos e sem direção, trazendo essas pessoas de volta ao aprisco de Deus. Sabe essa pessoa aí, na sua rua, no seu bairro, que dá mais trabalho? Todo bairro tem essa pessoa, aquela pessoa que toda briga que tem, o camarada está lá envolvido, teve uma confusão lá com droga, com roubo, ele está lá, ela está lá. Tem um cara buzinando aqui na minha porta. Essa pessoa que dá mais trabalho, ela é uma ovelha sem pastor. Ela tem um pastor e precisa saber disso. E você pode ser um instrumento para levar essa mensagem até ela. E aquele que dá mais trabalho nas mãos de Deus pode ser aquele que dá mais fruto, aquele que dará mais alegria. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor continue sendo o seu pastor. Que o Senhor te guie para águas tranquilas e te conduza ao caminho da vida eterna. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo.
Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Jesus nos orienta a acumular tesouros no céu. Mas o que significa isso? Acumular tesouros no céu é investir em valores que são eternos. Amor, justiça, generosidade, misericórdia, fé, compaixão, são valores eternos. Semana passada eu conversava com uma pessoa e eu me lembrei da fala de um pastor que eu sigo, que disse certa vez o seguinte, que o maior legado que nós deixamos para os nossos filhos não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro lá na conta bancária. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso nome, é um bom nome e a nossa fé. Duas coisas. É claro que eu poderia citar outras aqui, mas repare que não são coisas materiais. Acumular tesouros no céu é investir em valores eternos. Valores como o amor, a justiça, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, a fé. É construir uma vida que reflete os princípios de Deus. Dessa maneira eu estarei acumulando tesouros nos céus. Eu respondo a uma pergunta que já me fizeram mais de uma vez aqui no direct, nos comentários dos vídeos. Pastor, como eu acumulo tesouros no céu? Invista em valores eternos. Invista naquilo que Deus ama. Invista naquilo que é precioso aos olhos de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e vivemos de acordo com os mandamentos de Deus, nós estamos investindo em um tesouro que nunca vai ser perdido. Amém? Deixa eu só ver aqui os comentários. Nós somos 320 pessoas ao vivo aqui no YouTube, 46 pessoas ao vivo no Instagram e aqui no Facebook nós somos 9 pessoas, somos aproximadamente 400 e poucas pessoas. Não se esqueça de dar o like no vídeo, isso é muito importante. Repare que quando você dá o like, vai aumentar aqui o número de pessoas ao vivo. Amém? Presta atenção, irmãos. Essa expressão que Jesus finaliza esse raciocínio aqui, ela é muito importante para a nossa reflexão. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração? O que é prioridade para você? Essa pergunta de Jesus é uma chave para a nossa vida. É algo que nós devemos nos perguntar. O que é mais importante para mim? O que é prioridade na minha vida? O nosso tesouro revela o que é mais importante para nós. Se os nossos corações estão fixados em bens materiais, em reconhecimento, em coisas passageiras, em poder, sucesso, fama, a nossa vida será moldada por essas prioridades. Mas se o nosso coração estiver em Deus, buscando o reino dele e a sua justiça, nós vamos viver de maneira diferente, colocando a nossa energia,
em coisas que têm um valor eterno. Então Jesus nos desafia a reavaliar as nossas prioridades. O que nós consideramos mais importante em nossa vida? O que nós estamos buscando de verdade? As nossas ações, as nossas decisões, as nossas escolhas diárias revelam aquilo que nós de fato valorizamos. Então, essa passagem, ela nos convida a essa reflexão. Nós vivemos em um mundo que constantemente nos incentiva a buscar sucesso. Mas o que é o sucesso? O que é o sucesso? Eu não estou dizendo que você não deva ser uma pessoa de sucesso, mas o que é o sucesso para você? É ser maior do que os outros? É ter mais dinheiro do que os outros? É ter uma casa mais bonita do que a das outras pessoas? É viver se comparando com pessoas que não temem a Deus? A sociedade nos ensina que ter mais é sinônimo de ser mais feliz. A sociedade nos ensina isso. As redes sociais nos ensinam isso. Ter mais, se eu tiver mais, eu serei mais feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, eu serei mais feliz. E aí as pessoas vivem em função de ter mais dinheiro. E aí elas se esquecem de criar memórias positivas com a mãe, com o pai, com os irmãos. Elas se esquecem de apreciar as coisas belas da vida, o nascimento de um filho, de um neto, o sorriso de uma criança, a companhia do seu cônjuge, uma refeição pela manhã, por mais simples que ela seja, um café da manhã, uma roupa. Ah, mas eu preciso ter a roupa daquela marca, porque aí eu serei uma pessoa realizada. Será que vai ser mesmo? Olha como que nós estamos nos enganando, irmãos. Eu preciso ter o carro do ano, porque aí eu vou ser mais feliz. Será que é um carro que vai te fazer feliz? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.